Seja bem-vindo ao Direito na Prática, o programa de atualidades do universo do direito. No encontro de hoje, vamos falar sobre saúde mental. Vamos conhecer, inclusive, uma pessoa que lançou um livro na superação de seu problema. E a nossa primeira conversa é com a defensora pública Giana de Assis Silva, idealizadora do projeto Inclusão e Integração. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. A senhora poderia falar um pouquinho do que é esse projeto Integração e Inclusão? Então, o projeto Integração e Inclusão, ele nasceu da necessidade, da minha necessidade enquanto defensora pública, de dar efetividade aos direitos das pessoas com deficiência, principalmente as pessoas que têm transtornos mentais, né, e das pessoas com deficiência intelectual. Como eu vim para uma área em 2015, eu assumi a Defensoria de Órfãos e Sucessões de Vila Velha e eu fiz um diagnóstico daquela nova defensoria que eu estava assumindo e percebi que a defensoria não tinha uma atuação eficaz e uma atuação focada nesse público que é tão vulnerável. Né? A defensoria ela atua para os vulneráveis, mas nós sabemos que até entre os vulneráveis existem os hipervulneráveis, né? Ou seja, os excluídos dentro de uma exclusão. Exatamente. E este é um grupo, né? Porque a pessoa com transtorno mental, ela durante toda a história da humanidade, né? Ela foi excluída, né? Não é à toa que nós tivemos manicômios, ainda temos alguns. Aqui no Espírito Santo a gente já acabou com os manicômios, os formais, né? Mas não é à toa que elas foram tão excluídas. Elas foram excluídas por serem diferentes. É um problema mental, é um problema que a pessoa tem. Qualquer limitação é deficiência. Pelo Estatuto a gente vê isso claramente. Hoje o Estatuto da Inclusão ele traz essas definições que nos ajudam, né? Então, o que é uma deficiência? Nada mais do que uma limitação. E tem graus, né? Tem graus, né? E não é a limitação que é o problema. O problema não é a deficiência. O problema são as barreiras. É o meio. É o meio, são as barreiras. Só que é mais fácil a gente entender o que são barreiras quando a gente pensa na deficiência física. Sim. Né? Sim. Quando a gente pensa numa pessoa que tem que se locomover numa cadeira de rodas, né? Sim. Não pode se locomover sem a cadeira de rodas. Então a gente pensa que barreira é uma escada, né? E aí a gente vai pensar que a acessibilidade é rampa, é elevador. Mas quando a gente fala numa pessoa que tem uma deficiência intelectual, né? Que às vezes a pessoa que tem um síndrome de Down, enfim. E aí, qual é a acessibilidade? Porque a síndrome é a limitação. Sim. Nós temos as barreiras, comunicação, né? Educação. Então, como dar acessibilidade? Porque às vezes as pessoas não têm essa definição do que seria acessibilidade para essas pessoas, né? E o projeto ele veio para isso, para a gente se capacitar enquanto defensoria, integrar a rede de assistência a essas pessoas, no caso do município de Vila Velha, que é onde eu atuo, tanto das pessoas com deficiência intelectual, quanto das pessoas com transtornos mentais, né? É diferente uma coisa da outra, mas as duas são limitadas, possuem limitações e precisam dessa acessibilidade. A defensoria, ela não é a voz do excluído. Ela é o megafone. Ele é a própria voz. Ele é a voz. Então, o que a gente precisa fazer é amplificar essa voz. E o que acontece nesses casos? Vila Velha, nós não temos uma rede de atendimento para essas pessoas. Essas pessoas, principalmente com transtorno mental, elas são atendidas na unidade básica de saúde ainda, não temos CAPS. Então, nós corremos atrás junto com eles, né? E toda a luta antimanicomial, né? Também. E que o CAPS é onde eles podem ter um tratamento, porque o transtorno mental grave ele tem que ser tratado também no CAPS, que é um centro de atenção psicossocial para essas pessoas. E aqui em Vila Velha nós não temos só o CAPS AD, que é o álcool e drogas, e agora temos o Infanto Juvenil, que foi inaugurado esse ano. Estamos nessa luta e como eu fui para falar para vocês, o projeto ele identificou lideranças também para a gente estar junto dessas pessoas, buscando junto ao poder público.
Já conseguimos, foi inserido no PPA, na lei orçamentária, e agora a promessa que é início do ano que vem a inauguração. Fora isso, nós temos também um mote que são as internações compulsórias, que são internações psiquiátricas, que é onde eu também atuo. E nós também, faz parte do projeto a questão de tornar, pela via administrativa, parar um pouco de judicializar a saúde quando a gente consegue, porque acontece que as pessoas ficam em crise, ficam em uma situação aguda, porque não tem também um tratamento adequado no seu município, né? Então, o CAPS já devia ser um CAPS 3 para atender também 24 horas, né? A gente não tem isso no município, o CAPS AD nosso é CAPS 2. Então, a gente vai tentando administrar essas internações. A família chega para a gente muito desesperada e muitos não conseguem um laudo psiquiátrico, porque é preciso laudo psiquiátrico para ingressar com a ação de internação compulsória. Sim. Né? E muitos não têm porque a pessoa não vai ao psiquiatra. Não tem acesso. O que nós fazemos junto com a Secretaria de Saúde, que na medida do possível abraçou também a prática. Nós oficiamos a Secretaria para que faça essa avaliação e muitos não foram internados. Viu-se que não era caso de internação, era só caso de também inserir essa pessoa na rede de atendimento. Então, a gente tem conseguido avançar, mas a gente parou, estagnou um pouquinho, porque não tem uma rede adequada. Mas a partir de agora a gente pode dizer para o telespectador que tem dúvidas com relação ao que fazer, vir na Defensoria tirar essas dúvidas. Sim, a Defensoria ela é um órgão feito para o cidadão. Aquele cidadão que não pode pagar o advogado ou que a vulnerabilidade dele por exemplo, a criança, né? Às vezes a vulnerabilidade da criança não é financeira, é pela sua própria situação, a mulher em situação de violência. E a pessoa com transtorno mental, com seus direitos feridos, né? Que são violentados. Nós, defensores públicos, estamos aqui por vocês. É a razão de ser da Defensoria Pública, são vocês. Então, nos procure, né? A Defensoria, estamos aqui em Vila Velha, no núcleo aqui em Itaparica, mas temos núcleos na Grande Vitória inteira. Não temos, infelizmente, muitos defensores, né? Disso. Porque, infelizmente... Nós, advogados, também passamos um pouquinho de dificuldade por não ter defensor, né? Infelizmente, como é a instituição que garante direitos, né? Que vai dar acesso a esses direitos, ela também é sucateada pelo Estado do Espírito Santo. E a nossa luta em aparelhar a Defensoria para aparelhar, porque não existe um fim em si mesmo. O Estado não é um fim em si mesmo, a Defensoria não é um fim em si mesmo. Existe um propósito, e o propósito é dar voz e vez a quem não tem. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já. Estamos de volta e eu converso com Camila Mariani, psicóloga, mestre em psicologia social, e Daildo Magalhães, usuário do sistema de saúde, que está aqui para nos contar um pouquinho da história dele. Daildo, como que sua história começou? Olha, na verdade, eu era motorista de ônibus, trabalhava no sistema Transcol, precisamente na linha 507, e comecei a ter umas visões de algumas coisas. E aí procurei o tratamento e descobri uma reação aguda ao estresse que desencadeou, não sei se é por hereditariedade ou outra coisa, uma esquizofrenia não especificada. E como é que você foi superando essa questão na tua vida? Olha, eu tive que procurar terapias e busquei a escrever, e o medicamento e família, né? A família é primordial nisso aí. Família, medicação e terapias. Ah, doutora Camila, a senhora trabalha com casos desse tipo, não é isso? Sim. Eu trabalho no município de Vitória de Vila Velha no serviço de Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. Nós acompanhamos pessoas que têm algum transtorno grave, tipo do Daildo, né? Quando ele começou e desenvolveu essas alucinações que ele mencionou aqui.
E hoje em dia esses serviços ainda são a base do tratamento do sistema de saúde mental no país, das políticas públicas. Então não precisa mais levar necessariamente para uma internação no hospital psiquiátrico ou manicômio. O Daildo, ele chegou a ser internado? Ele passou só por um pronto-socorro, né, Daildo, de um acompanhamento muito breve, né? Olha, eu fui encaminhado para três lugares, o Clínica Santa Isabel, e Hospital Adalto Botelho e Hospital HPM. Mas eu cheguei aí para o Hospital Adalto Botelho, mas a minha esposa me acompanhou, me levava de manhã e me trazia à tarde, ficava lá comigo. Então eu nem cheguei a entrar, não foi aberto um prontuário, e ali eu descobri que o lugar não era para mim, depois que eu comecei a ver aquelas coisas que aconteciam lá dentro. O que acontece? Nas políticas públicas no final da década de 70, começou o movimento da luta antimanicomial no país, e a reforma psiquiátrica, que significa que a gente aposta no tratamento em liberdade. Então, unidades de saúde, CAPs, que são serviços de atenção psicossocial, moradias para pessoas que ficaram longo tempo de internação, unidades de acolhimento para pessoas que não têm moradia, que estão em situação de rua, para pessoas com transtorno ou usuários graves de substâncias químicas, podem fazer o acompanhamento fora da internação, sendo a internação a última possibilidade, depois que a gente tenta acompanhar de várias formas. Até porque a ressocialização, uma vez que ele está no seio da família, ela é muito mais rápida. Muito mais, na família, na comunidade, sem perder seus amigos, sem perder suas relações, né? Porque o manicômio, que é o lugar de asilamento, é de exclusão também. Sim. Não se tem muito contato. Sim. E hoje em dia algumas propostas de comunidade, de clínicas que têm a proposta de internação, também evitam um contato familiar. E no caso do Daildo, ele estaria internado? Muito provavelmente. Ele não estaria com a família, né? Você tem filhos, Daildo? Tenho sim. Então, não estaria em contato com os filhos, não é isso? Não estaria vivendo. E nem teria escrito essa maravilha. Não teria escrito. O Daildo também, ele escreveu um livro contando a sua história, não é isso? É verdade. O aconteceu assim, ele fala muito conta a minha história, assim, é uma autobiografia, né? Aí eu escrevi até o dia que houve o problema comigo. E depois tem alguns textos aí que fala nos surtos que eu tive à noite. Às vezes tem hora que eu acordo em surto ainda, mesmo com medicação, e vou e escrevo. Então, existem outras coisas, outras terapêuticas que não são o medicamento. Né? Então, o medicamento é um passo importante, mas uma terapia familiar, o atendimento de familiar, não necessariamente terapêutico, o contato com grupos. Ele participa de um grupo há anos na unidade de saúde. E o grupo se fortalece, se une e se ajuda. Né? Isso é fundamental, isso no manicômio não existe. Ele está inserido na sociedade, não é isso? E participando ativamente, né? Sem dúvida. Maravilhoso. E Daildo, essa questão, você disse que você tomou muitos remédios, não é isso? Você ainda toma? Tomo sim. E para conseguir esses remédios, a quem você procurou, como que você conseguiu ter acesso a isso? Olha, esses medicamentos, a princípio, né, o governo forneciam, depois parou de fornecer e a gente busca dentro quando o medicamento não está, a gente busca dentro da defensoria, dentro de um lado assim que se não tivesse essas pessoas para nos atender, assim, nos acolher, ficaria difícil até a gente ter acesso. Então você percebe que você tem os seus direitos acolhidos como cidadão? Tenho. Fale um pouquinho mais sobre o seu livro. Aonde que a gente pode adquirir o seu livro? Olha, o meu livro está esgotado a tiragem. Olha que maravilha! E quando vai sair a próxima? Olha, daqui uns 6 meses sairá a próxima e vai ser lançado com outro trabalho que tem aí, que tem por título F20.9. Venho dizer que venci. Esse é um CID um CID, um diagnóstico da esquizofrenia não especificada. Então, utilizando isso como escada para estar subindo aí. Legal, e é uma fonte de renda para você também, não é isso? Na verdade, às vezes isso aqui é até uma autoajuda para outras pessoas que tá ali na comunidade e vê a gente assim falar, conseguiu. Eu mesmo me espelhei no John Nash. John Nash, muito John bom. Nash, legal.
E eu observo, Daildo, que você viu a questão acontecendo com você, você não se escondeu, você procurou. E o que você pode dizer para aquela pessoa, aquele telespectador que tem um parente ou que também está passando por uma perturbação? O que você diz para ele? Quem ele deve procurar? Qual a atitude qual a primeira atitude que ele deve tomar? Qual o seu conselho? Olha, ele deve procurar, essa pessoa deve procurar um psiquiatra e o serviço social do bairro. Às vezes eles não têm acesso a um plano de saúde, então procura um serviço social do bairro, vai até a unidade de saúde e aí vai ser encaminhado para o psicólogo, passar no tratamento com o psicólogo e vai estar fazendo isso. E não pode se esconder, ficar no anonimato é pior, acaba piorando toda a família. Doutora, e a senhora? O que a senhora diz para uma pessoa que ou está percebendo que tem um problema ou tem um parente que tem um problema, qual a atitude que ela deve tomar? Acredito que a primeira coisa a fazer no serviço público é procurar a unidade de saúde. Todas as unidades de saúde ou têm ou encaminham para o local adequado para atendimento, né, social e psicológico. Isso precisa crescer no nosso estado. Ainda é muito ínfima a quantidade de profissionais dessa área que a gente tem, atuando no serviço público. Mas são esses profissionais que vão contribuir nas orientações para o médico, para o psiquiatra, para orientações sociais, de direitos, em terapêuticas grupais e individuais. O importante é estar junto, né? Porque a gente sozinho fica muito mais difícil. Muito obrigada, Camila. Daildo, eu espero que quando o próximo livro for lançado, você nos procure. Eu vou convidar vocês para o lançamento. Vamos lá. E vamos estar lá autografando os exemplares de vocês. Que ótimo. Muito obrigada. Uma paradinha para os comerciais e nós voltamos já já com dicas da FDV. Aqui ao meu lado, o professor Gustavo Sena, professor coordenador do curso de pós-graduação da FDV de Ciências Criminais. Professor, muito obrigada. É um prazer. Professor, o curso de pós-graduação de Ciências Criminais que a FDV está oferecendo, como é que ele é? Como é que funciona essa pós-graduação? Bom, a pós-Ciências Criminais ela foi pensada assim em englobar, né, tudo que gravita em relação à questão do crime, da criminalidade em si. Então ela tem módulos, né, e começamos pela criminologia, pela sociologia, entrando também no direito penal e finalizando com o processo penal. Ele tem o diferencial de trazer uma visão crítica para o profissional, né, e os desafios da advocacia na sociedade moderna, que são muitos atualmente. Nós temos vários exemplos aí que a advocacia criminal precisa se reinventar, ela precisa se adequar com as transformações sociais da realidade. Lava Jato está aí para exemplificar com todas as mudanças que tivemos na legislação e no entendimento da jurisprudência e da doutrina sobre a questão do crime em si. Professor, para fazer o curso de pós-graduação é necessário que o aluno seja bacharel em Direito? Não necessariamente, inclusive já tivemos nos nossos cursos, inclusive pessoas com outras formações. Quais formações? Por exemplo, jornalismo, né? Já tivemos sociólogos, porque ela tem um universo, né, e uma gama de matérias e disciplinas que proporciona um interesse, desperta o interesse de outras áreas também, não só do direito. E qual é o público-alvo? O público-alvo basicamente são os advogados, né? Mas a pós ela engloba todo o mercado que gravita em torno da questão jurídica. Então, advogados, juízes, promotores, né? Estudantes, aqueles que querem se dedicar à carreira acadêmica. Então, o universo ele é muito amplo e é bastante plural após na questão não só das disciplinas, mas na própria questão dos professores com seus entendimentos. Professor, então, não só o recém-formado, mas aquele profissional que já está no mercado há bastante tempo, ele encontra o aperfeiçoamento necessário para a carreira aqui na pós-graduação, não é isso? Exatamente. A pós ela proporciona essa atualização, né, nas disciplinas e entendimentos. E ela também traz para o profissional, né, uma bagagem teórica e crítica que certamente melhora no desempenho dele profissional. Então ela traz assim um senso crítico muito grande, porque o advogado moderno ele não pode se limitar mais
a ser um decorador de códigos, por exemplo, né? Ele tem que despertar um senso crítico, melhora então a argumentação, não só na questão da escrita, mas na própria sustentação oral, quando for necessário nos tribunais, né? Então, a pós ela abre a mente do advogado, do profissional, para novas perspectivas da advocacia moderna. E essa especialização, ela é presencial? Sim, ela é totalmente presencial. E a pós ela é dividida em módulos e são aulas presenciais expositivas, mas também com estudos de casos. O aluno ele vai ter a oportunidade de se debruçar sobre casos da realidade, do cotidiano. Que ainda não foram julgados? Alguns já julgados, outros já julgados, para que ele possa aliar a teoria com o aspecto prático. Isso é um grande diferencial da pós da FDV. Uma outra questão assim que é necessário ressaltar é que a pós ela não se baseia em uma ideologia, né? Os professores são diversificados, é bastante plural, são entendimentos variados, até para que o aluno possa verificar e observar uma dialética para que ele possa desenvolver ali o seu próprio pensamento. E os encontros, são quantos por semana? São 3 encontros por semana, quarta, quinta e sexta. E isso facilita muito para quem tem outras obrigações, não é, professor? Sem dúvida, né? O profissional da advocacia hoje ele tem vários compromissos e está vinculado a uma pós que, por exemplo, o obriga a estar presente toda semana, isso compromete o próprio profissional na sua atividade. Por isso que esse horário e esses dias foram pensados justamente na realidade desses profissionais. E o mercado de trabalho, ele exige que o profissional ele tenha uma capacitação? Hoje mais do que nunca, né? Hoje mais do que nunca o profissional ele tem que se atualizar, ele tem que se preparar para os desafios da advocacia moderna. Não pode mais se contentar simplesmente em formar e pegar seu diploma. O bom advogado é aquele que tem uma perspectiva de futuro, ele deve cada vez mais buscar uma especialização. E a pós da FDV certamente é um caminho seguro para ele trilhar o sucesso tão desejado. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Ficamos por aqui. E se você tiver alguma dúvida ou alguma dica, procure as nossas redes sociais, no Instagram, TV Direito na Prática, Facebook, Direito na Prática e agora também no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.